Boa tarde a todos. Vamos dar a nossa 28ª reunião extraordinária. Nosso ponto de pauta hoje são dois, né? Apreciação do plano de trabalho docente dos períodos suplementares e apreciação do planejamento acadêmico para o período suplementar 2. Então, vamos para o nosso primeiro ponto, né, que é a apreciação do plano de trabalho docente. Acredito que todos tiveram acesso, né? Rosa já acabou enviando por e-mail. Esse plano foi proposto, né, foi discutido em reuniões da reitoria com os diretores, mas como uma forma de garantir segurança, né, principalmente nesse momento de pandemia. As atividades, a grande maioria delas suspensas, né, as atividades presenciais totalmente suspensas, que consequentemente suspende a extrema maioria das nossas atividades enquanto docente. Então, essas atividades foram muito restritas, né? Restringiu muito, mas, enfim, para qualquer questão de segurança do trabalho, a gente precisa ter esse plano de trabalho, né? Aí, então, aberto a pauta para apreciação, discussão. Eu consulto inicialmente o professor Rogério, né? Que eu enviei para ele dá apreciar, mandou para os professores também, se teve algum retorno, sugestão de alteração do modelo, alguma coisa assim, alguma adequação nesse sentido. Boa tarde a todos. Então, o professor Tony mandou para mim, eu compartilhei com os docentes do campus, mas não tive nenhum retorno. Não houve nenhum e-mail de contribuição e também não houve e-mail de contestação. Então, a princípio, não teve nenhuma manifestação, não. E não tem nada de novo, né? Na verdade, ele é um modelo do que a gente faz de estágio probatório, do PIT, com algumas adequações para dar conta das atividades remotas que a gente vem realizando, né, nesse período. Boa tarde a todos. Tônia, eu só queria uma informação sobre esse plano de trabalho. Ele, no caso, para quem ainda está no estágio probatório, ele substitui o outro plano ou não, né? Tem que fazer os dois, enfim. Tem que fazer os dois, Camilo. Porque aquele você vai submeter, ele é no modelo que tem que preencher do estágio probatório naquele modelo padrão, né? Que é o da resolução. Esse modelo que a gente está trazendo, ele é bem uma modificação, tem algumas partes extraídas, e ele é adaptado para a parte remota. Então, aquele continua tendo que... Quem está em estágio probatório continua tendo que preencher os dois. Outra coisa, eu vi uns destaques em amarelo, mas não vi nenhuma... É só curiosidade de saber se tem alguma questão em relação a esses destaques ou não, o pessoal... Enfim, queria saber sobre. Não, ali na edição, né, na época que estava se discutindo, acho que eu acabei enviando enviei para Rogério e para Rosa também, que mandou para todo mundo, sem fazer essa extração. Na verdade, não tem. Só foi naquele momento de edição que esqueceu de tirar. Pronto, tranquilo, obrigada. A professora Thais, né, nossa convidada também de hoje. Isso, né, o probatório vai para a comissão, exatamente, aquele plano, esse plano, é bom, realmente é bom mencionar isso, esse plano, ele fica com a gente na coordenação de ensino, esse plano de docente do ensino remoto, enquanto que o do probatório, ele vai para a comissão e vai compor todo o processo, né, que vai ser arquivado. Cortou, mas melhorou agora? Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Melhorou? Pronto, acho que sim. É isso, o do probatório, ele precisa compor o próprio
processo, né, do estágio probatório, vai para a comissão, enquanto esse outro suplementar ele fica aqui com a gente. Que não parou, né? O probatório não parou. Mesmo com a Bom, sem mais inscritos, eu consulto mais uma vez se tem algum comentário, algum apontamento. Se não, a gente já pode colocar em votação. Professora Thaís também, se quiser se manifestar, pode ficar à vontade. Bom, então, sem manifestar. Seu microfone está desligado. Microfone, Tony. Fiz questão de desligar para falar, né? Foi o contrário. Então, vamos entrar em regime de votação, se não houver mais contribuições. Aqueles que são a favor do plano da instalação do plano de trabalho, né, para preenchimento dos docentes nesse período remoto, por favor, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, por favor, coloca no chat para a gente dar uma olhada, para a gente ver. Então, sem votos contra ou abstenções, plano de trabalho aprovado por unanimidade. Só para deixar claro, né, a gente aprovou o plano de trabalho para os períodos suplementares. Então, enquanto durar, não necessariamente ele vai até só dezembro, né? Como o Consune já no dia de ontem estabeleceu ano, então aí eventualmente até o final do ano corrente a gente deve ter as indicações, né, de o que é que vai acontecer, como é que vai ser a partir de fevereiro também, isso ficou em de 2021. Tá cortando para vocês? Eu ia falar agora, tá cortando, tá travando. Ô, Tony, eu acho melhor desligar sua câmera, Tony. Tá travando, você tá ficando congelado também. Vamos ver se ajuda, né? Não, era isso. Esse plano que a gente acabou de aprovar, ele vai pelos períodos suplementares, então não necessariamente só até dezembro agora. A data que vai colocar nessa primeira versão é de dezembro, mas um segundo plano, baseado nesse mesmo modelo, pode ser preenchido no ano que vem, enquanto continuar esse regime de período suplementar que a universidade está avaliando, né? Qual vai ser a forma que a gente vai trabalhar em 2021. Né? Uma das possibilidades é continuar com esses períodos suplementares também. Então, esse plano também continua sendo útil no pós, né? Após o final do ano. Antônio, Oi. houve alguma discussão sobre a questão de prazos para a entrega do plano? Alguma discussão sobre isso? Não, viu, Rogério? A gente pode ver com a coordenação de ensino qual é sei lá, a gente está começando agora, né? Tá se aproximando do final do suplementar 1, talvez pudesse tirar também um encaminhamento a partir daqui, se tiver alguma sugestão. Realmente a gente não pensou no prazo. Aí, então, se tiver alguma sugestão, é bom que a gente já leva, senão vai ficar, quando for mandar um e-mail para os professores, né? A gente vê com a coordenação de ensino um prazo. Não, só perguntei realmente porque não tinha uma fala sobre isso, né? Eu quis perguntar, mas não tinha muita questão.
Outra pergunta, aproveitando essa deixa de Rogério, aí a gente tem o plano e o relatório, ele vai ter o mesmo formato e também até as datas, é importante pensar isso também, né? Bom, bem mencionado esse ponto de vocês. A gente não pensou inicialmente no plano, né? Mas é claro que se tem um plano, pressupõe a elaboração de um relatório também. Como o plano já foi aprovado, talvez o relatório possa comunicar aqui no conselho, né? Talvez não precise voltar para passar o próprio plano. Vai ser uma adequação no mesmo ritmo, né? Uma adequação do HIT para o ensino remoto, essas atividades que estão extremamente reduzidas, né? Inclusive, da maneira como ela não estabelece carga horária mínima, né? Não estabelece nada nesse sentido. O professor, claro, que a gente já imaginaria, mas é bom deixar claro que não é obrigatório preencher lá com suas 40 horas, né? Já que as atividades presenciais estão suspensas. Imaginar 40 horas de atividades remotas, né? Nem todo mundo vai, enfim, imaginar realizar essas atividades. Então, nem isso também ali não tem essa cobrança, essa limitação, né? Desde que o plano de trabalho ele seja preenchido satisfazendo a resolução 005 do Consune, foi essa que estabeleceu os períodos suplementares, é o suficiente. E o relatório vai vir de acordo com isso também. Então, é só pequenas adequações. Está falando que está cortando o áudio na internet. Eu estou no centro, vim hoje no centro aqui, tá a internet aqui, então tá ruim. Mas deu para entender o que eu passei, né? Pelo menos. Ou melhor, repetir. Pronto. Vou considerar que foi passado. Certo. Então vamos para o nosso... Opa, desculpe. Desliguei novamente. Vamos para o nosso segundo ponto de pauta, que é a apreciação, planejamento acadêmico do período suplementar 02. E para apresentar planejamento, a gente tem a nossa convidada de hoje, professora Thaís, da nossa coordenadora de ensino, né? Passo a palavra para ela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas. A gente vai apresentar para vocês o nosso planejamento para o período letivo suplementar 2. Eu gostaria aqui de compartilhar a tela, e aí eu vou apresentar todos os pontos e o que a gente tem que expor aqui como planejamento acadêmico do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Só um instante. Pronto, acho que eu vou compartilhar. Peço, por gentileza, que abra os microfones se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, porque eu vou compartilhar aqui no computador, não estou observando o chat. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de passar... Está enxergando o calendário? Sim. Antes de começar a apresentação do nosso planejamento, como vocês sabem, a gente está aí, como o Tony mencionou, no período letivo suplementar 1. Tivemos reuniões com docentes, compartilhamos experiências, dificuldades, soluções, né, êxitos que deram sucessos, insucessos, e a gente agora vai partir para um novo período, né, a partir de novembro, dia 5 de novembro. Então, a gente tem que cumprir um calendário, que ele, inclusive, foi retificado recentemente, e a gente, juntamente com ambos os colegiados, a coordenação de ensino vem tratando desse planejamento. Então, a primeira fase é até dia 13 de outubro, a gente está aprovando em todas as instâncias, né, colegiados e no conselho diretor, o planejamento acadêmico, bem como, né, que já vem nesse planejamento os horários e aprovado no CD aqui, que é o conselho diretor.
Logo após essa aprovação, nós teremos a divulgação das turmas. Então, a partir dessa aprovação aqui hoje, a gente já vai, lembrando sempre, o trabalho é coletivo, é colegiado e coordenação de ensino e colegiados. Nós já vamos partir para a divulgação das turmas, depois a gente vai ter a inscrição nos componentes curriculares, lembrando que essas inscrições, elas serão feitas através dos colegiados dos cursos, né, tem um período aí de 19 a 23 de outubro, é o que a gente chama de matrícula, ela é manual e ela é realizada pelos colegiados, né, e depois a gente encaminha toda a demanda, junta a demanda na coordenação de ensino e encaminha para a secretaria acadêmica. Aí até dia 24, né, a gente vai estar encaminhando à secretaria acadêmica a relação tanto de turmas quanto a lista de estudantes inscritos, né. Como vocês podem ver, é diferente do período do semestre regular, né. Aqui a gente está fazendo todo um planejamento a nível centro, da forma que a gente entende que é melhor dentro do centro, e encaminha um único documento para a secretaria. Então, os cadastros de turmas, as matrículas dos alunos no sistema, devido à particularidade do momento, é toda feita na secretaria acadêmica. A gente aqui só faz os levantamentos, né. Então, por isso também que, às vezes, o estudante, né, tem dúvida, o professor gostaria de retificar alguma coisa, existe uma certa dificuldade nesse sentido, porque a gente planeja aqui, organiza e manda para a secretaria. Então, a partir do momento que a gente mandou para a secretaria acadêmica naquele prazo, a gente não vai poder mais retificar. Mas a gente já está trabalhando com uma margem de data boa, né, justamente para evitar todos esses probleminhas que possam surgir. Aí o cadastramento das turmas, elas vão estar aí, gente, até o dia 3 de novembro. Então, as turmas vão ser cadastradas aí a partir do dia 25 de outubro. Então, é bom para os docentes ficarem atentos, né, o cadastro das turmas deles, né, e dos estudantes. Então, a gente vai observando aí os cadastros, que isso é feito lá na secretaria. Pode ser que nosso campo seja o primeiro, pode ser que lá só apenas no dia 3 que a turma vai estar disponível no sistema. Então, vai depender do trabalho da secretaria acadêmica, da forma organizacional lá. O período letivo suplementar, ele se inicia no dia 5 de novembro. Aí nós temos uma matrícula que a gente chama extraordinária, dia 5 e 6 de novembro, as vagas remanescentes. Lembrando, né, eu gostaria de registrar aqui no conselho, a gente tem apresentações aí de todas as categorias, é importante se ressaltar que na matrícula extraordinária só adiciona estudante. A gente não tem como retificar, tirar estudante, redistribuir, trocar de turma. Então, por isso que tem que ter uma responsabilidade na hora de matrícula, escolher sua componente curricular com cuidado, porque você não vai poder sair daquela turma e também não vai poder trocar, né, no momento. Pode haver algum problema posterior? Infelizmente, o problema maior para a gente, administrativamente, que a gente, se o estudante matricular na turma, né, e aí querer alterar alguma coisa, a gente acaba perdendo aquela vaga que talvez poderia ter sido bem cogitada. Mas a nível acadêmico, para o estudante não tem prejuízo nenhum, né? Então, tanto questão de reprovação, de existência, o estudante não tem prejuízo. Mas claro que a gente trabalha aqui com a conscientização, matricule no que você realmente se programa para estudar e aproveitar a oportunidade, né? Aí a coordenadora de ensino vai enviar essa lista, e aí depois vai ter os registros. Então, o fim do período é no dia 23 de dezembro, e para os docentes, a gente tem até o dia 28 de dezembro para lançar as notas e frequências no SIGA-A, daquela mesma forma que a gente faz no semestre regular. A gente tem até dia 28 de dezembro, né? Ok? Agora eu vou passar para uma apresentaçãozinha rápida para mostrar para vocês todo o nosso planejamento. Então, nosso planejamento acadêmico do período letivo suplementar. Só um instante. Eu vou ficar aqui na outra reunião, porque eu fico insegura de você estar falando alguma coisa ou falhar minha internet, mesmo que eu mudei minha internet, mas pode falar, falhar. Mas eu acho que vocês estão enxergando, né, gente? Sim, Thaís. Pronto, tá tranquilo, né? Beleza. Então, a gente da coordenação de ensino, a gente tem uma função de unir os colegiados, as informações dos colegiados, a nível de centro, e fazer todo o planejamento para o nosso campus, né? Com as informações passadas através dos colegiados. Então, já falei do calendário, né? Ele começa dia 5 de novembro e vai até 23 de dezembro.
né? Esse calendário já se iniciou desde o dia 17 de agosto, que foi onde a gente fez a capacitação docente, né, todos aqueles cursos docente e discente, né, nós já estamos aí no período suplementar 1, e o 2 começa dia 5 de novembro. Algumas disciplinas, como vocês sabem, né, elas são chamadas de modulares, elas começaram lá em setembro e só vão acabar em 23 de dezembro. E essas disciplinas, elas foram conservadas, tanto os dias e os horários. Já as demais disciplinas, que são disciplinas, né, de um único período, elas vão ser ministradas em 7 semanas, no período de 5 de novembro a 23 de dezembro. A gente tem duas características. Então, as disciplinas que são modulares, já a nível de formação, elas já continuam. O estudante vai continuar matriculado, mesmo porque a gente sabe que encerra um semestre, um período, dia 3 de novembro, o outro se inicia dia 5. A gente só tem 2 dias de diferença. Então, já vai ter essa continuidade para disciplinas modulares. Já as disciplinas que irão começam dia 5 de novembro. Então, em relação a modulares, não vai ser necessário mais uma nova matrícula. O estudante que está matriculado em disciplinas modulares, ele já vai estar matriculado aí, vai continuar a disciplina até dezembro. A matrícula agora é só para os estudantes que participarão das disciplinas do período letivo suplementar 2 apenas. Então, o planejamento acadêmico do período letivo suplementar 2, então a primeira coisa que a gente aprova no conselho é a lista de disciplinas, né, então as disciplinas que vão ser oferecidas nesse período. Depois nós vamos ver a lista de docentes, né, na verdade a gente vê junto quem é o docente que ministra tal disciplina. A gente também aprova aqui no conselho os horários, os planos de ensino, que já vieram lá dos colegiados, já foram aprovados no colegiado. E, no final, a gente também tem a aprovação da renovação do contrato das docentes substitutas, né? Hoje nós só temos 3 mulheres e substitutas. Estou colocar a palavra substitutas, né? A gente tem que renovar esse contrato, né, e observar a demanda, se é plausível ou não. Hoje, a gente tem, né, para o período letivo suplementar 2, nós vamos oferecer 29 disciplinas, né, então, num total de 32 turmas. Por quê? Porque tem disciplinas que tem 2 turmas, a exemplo de GA e de Física 1, a gente tem mais de uma turma. Então, nós vamos oferecer 29, 32 turmas, e nós temos 24 docentes que vão oferecer disciplinas do período letivo suplementar 2. No período letivo, alguns docentes ofereceram no 1, outros vão oferecer no 2, outros vão oferecer em ambos, né? Então, nesse momento específico, no período letivo suplementar 2, nós vamos ter um grande número, novamente, de docentes oferecendo disciplinas, 24. Então, eu vou partir para a lista de disciplinas, né? Vou passar aqui mais rapidamente, mas só para que vocês tenham uma noção, né? Então, nós vamos oferecer Física Geral 1, o professor Adelmo. A gente vai oferecer Princípios de Comunicação, professor Ademário. Essa é uma disciplina, ela é optativa para Engenharia Elétrica. O PTCC, que é o Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, professor André Sal. Aí temos Sistema de Potência, professora Andressa. Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, professora Andressa. Metodologia da Pesquisa Científica, professor Antônio José Sobrinho. Nós vamos oferecer também uma optativa de Engenharia Elétrica, né? Tópicos especiais de Engenharia Elétrica, Sistemas Elétricos de Potência, Aterramentos Elétricos, professor Antônio Sobrinho. Metrologia, professora Camila. Processamento Digital de Sinais, professor Eric. Aí, Geometria Analítica continua, é uma disciplina modular. Então, são 2 turmas com o professor Jarbas. EDO, Equações Diferenciais Ordinárias, também continua, que é uma disciplina modular. Professora Geide, professor Rogério. Química Geral foi oferecida no período letivo suplementar 1, né, Química Geral, bem como Física Geral 1 de Adelmo, né? O professor Adelmo e o professor Jorge, eles ofereceram a disciplina condensada em 7 semanas no período 1 e vão oferecer também agora no período 2, tanto Química quanto Física. Então, o professor Jorge, novamente, outra turma nova aí de Química Geral. Inteligência Computacional, professor Clemilson. PTCC, no caso, para o pessoal de Engenharia Elétrica, né, é o professor Clemilson que irá ministrar. O professor Leandro estará ministrando Ciência, Tecnologia e Inovação.
Passivo de aprovação dentro do conselho, né? A professora Lélia, que é nossa substituta da área de língua portuguesa. Nós agora, dando continuidade ao trabalho, a gente ofereceu no período 1 oficina de leitura e produção de textual, e agora nós vamos oferecer textos acadêmicos, né? Então, também 2 turmas aí, novamente. Professor Lucas, processos primários de fabricação. Professor Justino continua com fenômenos de transporte, que é uma disciplina modular. Márcio irá oferecer gestão e engenharia da manutenção. Aí nós temos também a professora substituta Michele, né, devido à demanda que nós temos dos colegiados em relação a algumas disciplinas importantes para o curso, né, e também disciplinas importantes para esse período. Então, a gente vai ter administração industrial, economia e legislação social, oferecidos pela professora substituta Michele. Física Geral 4, a professora Nútia. Elementos de máquinas 1, professor Rodrigo. Projetos industriais, a professora Estefânia. Materiais elétricos, vai ser uma disciplina compartilhada entre Estefânia e Nútia. Aí nós temos também outra turma de Física Geral 1, com a professora substituta Tamires. Outra turma de Física Geral 2, com a professora Tamires, né? As 2 turmas também foram oferecidas no período. Então, é importante porque a gente acaba, né, abrangendo mais alunos, né? Então, a gente teve a turma no semestre passado, no período 1, e agora vamos ter de novo no período 2, mesmo porque existem demandas. Estatística é uma disciplina modular, é oferecido por mim, e aí a gente continua. E cálculo também, cálculo diferencial integral 1 é a disciplina modular, oferecida pelo professor Vinícius, e ela continua agora no período letivo suplementar 2. Vou passar agora para os horários. E aí a gente já está aberto. Ô, Thaís, esses Oi. períodos suplementar, desculpa, essas disciplinas modulares, elas param nesse intervalo que tem de um suplementar para o outro, ou tem De esse 2 intervalo dias. também, não? Tem 2 dias de intervalo. Tem um intervalo. 2 dias só Não, de eu falo intervalo. assim, que vai ficar quase uns 15 dias aí do término, né, de um até o início. O outro, no próximo, Não. começa 5 de novembro, né? Não, Tony. Vai terminar um dia 3 de novembro, o outro começa dia 5 de novembro. Ah, tá. São 2 dias só. Me passei na data, então. Só E é um mesmo intervalo assim, de 2 dias. e a Esse disciplina modular, ela dá esse intervalo também, né? dá, tem que dar. Na verdade, tem que dar porque o estudante, aí é o professor, 2 dias de férias, Na verdade, nem tem casos aí que não vai ter 2 dias de férias, né, Lucas? Dependendo do dia da aula do professor, acaba não perdendo, né? Esse intervalo, esse intervalo que a gente chama de presencial online, né? Aí acaba nem tendo. Porque é na semana, 2 dias da semana, especificamente, que vai ser intervalo. O intervalo é por quê, né? Na verdade, para modular, não tem problema o professor dar continuidade. Mas é mais pela questão do sistema, para rodar o sistema em relação às matrículas dos novos. Mas aí... Porque é importante a gente identificar, né, como melhorar, porque a gente vai ter agora que propor a construção das atividades a partir de 2021, a partir de fevereiro, né? Então, se for uma continuação, se for outro período suplementar, vai ser muito importante a gente identificar o que pode ser melhorado, né, essa questão toda tem que ser levada. A gente fez uma reunião na coordenação de ensino com os docentes, para justamente saber como estava indo, né, essas demandas, como é que estava, compartilhar sobre a questão da sala de aula, sobre a interação dos alunos. Foi uma reunião muito construtiva, muito boa. A gente compartilhou experiências, né, vimos quais são as principais dificuldades, conversamos sobre a questão de ausência e evasão de alunos, e aí a gente está fazendo esse levantamento, né, esses dados e essas informações. Aí os professores já estão atentos a isso, alguns pontos foram levados em consideração para que a gente está acompanhando, né, efetivamente a coordenação está acompanhando aí esses docentes. Também fizemos reunião com os docentes que irão ministrar no período 2, a nível de tirar todas as dúvidas, né, organizar, mostrar o horário, mostrar como é que tinha que preencher o plano de ensino, como seria, o que é isso, síncrono, assíncrono, a gente fez também esse trabalho. Então, a gente tem acompanhado, né, esses docentes nesse sentido, bem como os alunos também, né, a gente já entra em contato,
o aluno se ausenta, a gente é informado, entra em contato com o aluno para saber a questão da ausência. Todas as questões de planejamento mesmo do docente, as expectativas e realidades, a gente está a par, e depois, no final, aí a gente pode estar compartilhando aqui no conselho mesmo, apresentando essas informações, né, de quantos alunos podem, a questão de aprovação, como foi a interação, né, entre outras coisas, os métodos avaliativos que os professores usaram, a gente pode estar trabalhando depois nesse sentido aí, trazendo para vocês aqui no conselho, aprovando. Mas é isso, a gente só tem um intervalo de 2 dias. Aí, por isso que é muito curto, para que a gente faça todo um levantamento de uma demanda. Então, a demanda, ela tem que ser semanalmente. Então, toda semana a gente tem que estar acompanhando aí como é que está sendo o processo, que é muito rápido. Certo. O que a gente precisa fazer, e a partir até dessa proposição sua, é uma reunião só para isso, né? Para fazer essa avaliação, ter essas informações, isso. Que teve uma inicial, agora uma reunião final. A gente Isso, lá pretende fazer. vamos esperar, porque né, esse período aí, até processar tudo que está acontecendo, enfim, mas não muito para o final, mas também não Eu sei. acumular mais informações. Aí, assim, é porque a reunião mesmo era para ter sido, inclusive, do período letivo suplementar 2, a gente antecipou, né, a reunião, já para o planejamento do docente. Tanto que rendeu que alguns docentes depois entraram em contato para saber como fazer alguma coisa, que tinham dúvidas, que foram esclarecidas. Então, a gente fez todo um planejamento muito mais bem organizado agora, né? Já o período letivo suplementar 2, a gente não teve essa oportunidade. Então, os docentes começaram, né, um pouco atropelados, por todo o contexto que eu já falei várias vezes aí, em reuniões e no conselho, né? Todo o contexto aí de aprovação do documento, entre outros. Então, a gente está acompanhando ao máximo aí esse período letivo. Os professores, normalmente, eles compartilham e-mails com a gente, da coordenação, para a gente ficar sabendo sobre essas realidades. E aí, a gente pode também depois estar fazendo outro levantamento aí, para ver como foi. E passando para vocês aí. Mas a gente está trabalhando aí nesse sentido, para ver como tem sido essa experiência aí dos docentes. E dos discentes também, né? A gente trabalha ali junto com a assistência estudantil, né? Existem algumas particularidades que a assistência estudantil nos procura, aí a gente vem trabalhando junto. Aí a gente pode partir agora, então, para os horários. Pode sim. Aí, os horários, a gente fez o seguinte, a gente pegou e encaminhou para os docentes essa planilha. Na verdade, ela está aqui compartilhada entre os docentes, né, que irão ministrar a disciplina, e fizemos esses horários, né? Então, o horário aqui, gente, é por semestre. Às vezes existe até uma confusão, mas a gente prefere organizar por semestre. Então, aqui é o horário para os estudantes do primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto em diante. Mas vai fazer de novo para o primeiro semestre? Sim, né? Porque a gente sabe que algumas disciplinas aí ficou uma lista grande de espera, então, né, vai continuar, vai agora, a gente vai conseguir abranger mais alunos, principalmente a física, né? O cálculo, as disciplinas modulares, elas permanecem nos mesmos horários e dias, exceto química. Não, química não é modular não, mas química mudou o horário. Mas as disciplinas que foram modulares, elas continuam no mesmo horário, mesmo dia. As demais, a gente foi adequando de acordo com a realidade de cada docente. Citei química porque uma particularidade interessante, né? Porque no final da tarde, a internet fica um pouco ruim. E aí o professor já é uma resposta de um relato de docente, né, da experiência do ensino remoto, que não colocasse aulas no final da tarde, porque a internet sempre estava caindo, estava ruim, os horários de pico, né? Perto de meio-dia, perto no final da tarde. Aí a gente reformulou alguns horários nesse sentido também, que já foi uma resposta da experiência que já tiveram. Então, a gente tem aqui, né, no primeiro semestre, a gente vai oferecer 2 turmas de física, uma de cálculo, GA, 2 turmas, então, está aí. Claro que, como eu já havia dito, o horário à noite não é o horário, é um horário que a gente chama de fictício, na verdade, é um horário dos momentos assíncronos, só a nível de registro no sistema, porque a gente sabe que os momentos assíncronos são livres, né? O professor e o discente vão se organizar nesse sentido, mas para o sistema a gente precisa colocar uma carga horária para preencher a carga horária total da disciplina,
no sistema para que vá para o aluno aquela carga horária cheia, né, completa. Então, no sistema tem os momentos síncronos e assíncronos. Como a gente vai saber qual é o momento síncrono e assíncrono? Quando é que eu vou me encontrar com o professor? A gente vai estar disponibilizando, que isso era para ter acontecido no período 1, não tivemos tempo viável, que é a questão que eu falei, né? Mas agora, a gente já aprovando aqui no Conselho, a gente vai disponibilizar para os alunos, além da lista de disciplinas e docente, os planos de ensino. E lá no plano de ensino, a gente, né, firmou, junto com os colegiados, a importância do professor registrar o momento síncrono, claro que tem que ter, né, e o momento assíncrono. Então, os professores dataram no plano, organizaram, para que o aluno ali seja guiado naquele planejamento docente. Então, os alunos vão ter acesso a esses planos, e vão estar se organizando para ter esse encontro online. Aí depois a demanda, principalmente o primeiro encontro, né? Aí depois o professor, através da plataforma, ele vai se organizando com os alunos. No sistema sempre fica uma carga horária elevada, semanal, principalmente quando é disciplina de um único período, que a gente tem que colocar ela em 7 semanas, sendo que as disciplinas nossas, elas são ministradas em 15. Então, a gente reduz mais do que a metade de tempo. E aí a gente tem que dobrar e ainda um pouquinho a mais no sistema de aula semanal para que a gente consiga, né, arcar com essa carga horária toda. Então, a gente teve essas disciplinas aí. Então, no segundo semestre, a gente continua oferecendo Física Geral 2, né, temos uma demanda, principalmente também porque pode haver demandas dos alunos que fizeram Física 1, né, foram aprovados, tentar fazer a Física 2. O professor Jorge vai oferecer a Química Geral, foi aqui que a gente, né, nesse semestre, nesse período, ele ofereceu às 5 horas, aí agora ele pediu para colocar no início da tarde, por causa dessa particularidade do horário. Vamos oferecer oficinas de leitura e produção de textos acadêmicos, então são disciplinas do segundo semestre. Terceiro semestre a gente continua com estatística, que é uma disciplina que já está em andamento, e a gente vai ter a metrologia, né, na terça-feira à tarde. Tem 4 horários, a disciplina de 30 horas. Por que tem 4 horários? Porque é aquela questão que eu acabei de falar, de dobrar a carga horária. Aí, qual horário eu vou encontrar com a professora? Aí vai estar estipulado lá no plano de ensino, se vai ser 1h50, se vai ser 2h40, porque a gente sabe que o momento síncrono é, no máximo, 50%, né, da carga horária semanal, obedecendo a regularidade semanal. Quarto semestre, nós vamos continuar com a EDO. A gente agora vai oferecer Física Geral 4, que ela é obrigatória para a elétrica e optativa para a mecânica. Materiais elétricos, aqui são disciplinas de engenharia elétrica, né? EDO, materiais elétricos e Física Geral 4. Para a mecânica, né, continua EDO. E Física Geral 4, caso a gente tenha essa questão da optativa, se os alunos quiserem fazer Física Geral 4 como optativa. Quinto semestre, nós vamos ter a disciplina de Administração Industrial, que ela tem uma demanda enorme, e nós vamos ter, com o professor Antônio Sobrinho, a metodologia da pesquisa científica, ambas disciplinas de 30 horas. Sexto semestre, a gente tem o professor Lucas, Processos Primários de Fabricação. Então, observe, a gente tem aulas espelhadas, inclusive à noite. Aí, lembrando que tem a parte síncrona e assíncrona. Vamos oferecer para o sexto semestre Economia e Legislação Social, também. Sétimo semestre, a gente tem aí Fenômenos de Transporte, que continua, Projetos Industriais, professora Estefânia, Sistemas de Potência, Processamento Digitais de Sinais, né, a Administração, que para a elétrica é no sétimo, para a mecânica é no quinto. Então, a gente tem uma quantidade boa de disciplinas para o curso de Engenharia Elétrica do sétimo semestre. Nós temos Fenômenos, Projetos, Sistema de Potência e Processamento Digital, fora a administração. E para a engenharia mecânica, nós temos elementos de máquinas 1. No oitavo semestre, nós temos disciplinas para engenharia elétrica, né? Não temos para engenharia mecânica. Aí vai ter a optativa, que é sistema elétrico de potência, aterramentos, o professor Antônio Sobrinho. Tem a optativa também, princípios de comunicação, o professor Ademário. Também a optativa, ciência, tecnologia e inovação. Inteligência computacional, com o professor Clemilson. E economia, que para elétrica é no oitavo semestre, também vai ser oferecida. E para fechar, no nono semestre, nós temos a disciplina Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
E nós temos o PTCC. PTCC, que é oferecido tanto para elétrica quanto para mecânica. Elétrica, professor Clemilson, e mecânica, professor André Sal. E nós temos para mecânica também a disciplina do professor Márcio, gestão e engenharia da manutenção. Então, esses são os horários do período letivo suplementar 2, que vão estar também disponíveis para nossos estudantes, a matricularem. Passando para os planos de ensino agora. Algum questionamento sobre os horários, alguma dúvida? A gente listou as disciplinas e organizou os horários de acordo com a particularidade e a solicitação dos docentes. Tudo bem? Pode continuar. Ninguém falou nada? Pode seguir. Pode, né? Então, planos de ensino. Como vocês sabem, os planos de ensino ficam lá no colegiado. E aí os colegiados já encaminharam para a coordenação de ensino todos os planos. E a gente poderia... São alguns planos. Como a gente vai gerir isso aí, Tony? Você prefere como? Um a um? Dá uma olhadinha, né? Rapidamente. Se você quiser destacar algum, também tem o colegiado também, se quiser destacar alguma coisa, assim, de uma maneira mais geral, porque a gente foi aprovado pelos colegiados, né? Desde que seja aprovado pelos colegiados, a gente já... Também mandaram para o professor Manuel, a professora Camila mandou para a direção também. Mandou para a direção? É porque a gente tem que aprovar no conselho, né? Para levar lá para o grade. Isso, eu só vou colocar aqui até meu plano de ensino, só para mostrar mais ou menos a estrutura dos planos de ensino nossos. São muito similares. O que a gente é importante ressaltar em todos esses planos dessas disciplinas que vocês viram, né? Então, no planejamento, identifica, né, que é o plano de ensino de um período letivo suplementar, a disciplina, o professor, a carga horária, o período, o código, tudo isso vem demonstrado igual aos demais planos. Depois vem a ementa, os objetivos, conteúdos, quais são as metodologias que o professor, né, vai disponibilizar, as questões da avaliação, quais são os instrumentos utilizados, os critérios, os recursos, então continua da mesma forma. O que diferenciou mais, além de, claro, né, porque recurso agora é aqui, Google Sala de Aula, toda a particularidade dos recursos e das avaliações são um pouco diferentes do que seria no presencial. E aí a gente tem um cronograma. No cronograma os professores dividem o momento síncrono, aí coloca, né, a data, o horário e qual é a descrição da atividade. Alguns professores dividem por semana, outros dividem por dia. Aqui no meu caso eu dividi dia a dia. Então é por isso que eu estava comentando que o aluno ele vem aqui, ele observa dia 14, 10 horas, vai ter a apresentação do plano de ensino, instruções gerais. Então o aluno já se programa. Então ele tendo em mãos o plano aprovado, ele já se organiza nesse cronograma, que é muito importante. E aí os momentos assíncronos também a gente organiza da melhor forma, respeitando as cargas horárias, e claro, existe toda uma liberdade aí para manipular essa questão do plano da estrutura dos momentos assíncronos. No final a gente soma a carga horária, né, então aqui no meu caso foi 42,67% de carga horária momentos síncronos, 57,33% da carga horária foram momentos assíncronos. Como é a disciplina modular, são 30 horas no primeiro período e aqui mais 30 horas no segundo. Então, os planos de ensino estão dessa forma, mais organizados, né, similarmente com esse aí, né, observando datas e horários e as descrições das atividades. Às vezes a descrição da atividade não vem totalmente descrita, vai acessar o Google, sala de aula, né, ou às vezes vem uma descrição mais detalhada. Mas sempre o colegiado prezou mesmo pela questão de ter esse cronograma bem definido, além de, claro, todos os outros instrumentos que precisam ter no plano de ensino, ter bem definido para que serve de organização até a nível de organização para os discentes, então é muito importante. E também, claro, as referências à bibliografia que a gente mais utiliza. Então, os planos de ensino, eles são pautados, assim, nesse modelo, bem similar, né? Aí, nós tivemos aqui, né? Olha, aqui é o colegiado de engenharia elétrica. Então, mandaram o plano de todas as disciplinas, administração, economia,
né? CTI, Ciência, Tecnologia e Inovação, a sigla. Aí tem as físicas, tá? Então, assim, estão todos aqui, os planos que vão ser disponibilizados para os alunos. Então, como a nível de colegiado já foi discutido, a gente vai passar um pouco mais, por, só mesmo dando as informações que foram. E aqui no colegiado de mecânica também, ó, elementos de máquinas, metrologias, ciência, tecnologia e inovação, entre outras disciplinas, né? Processos primários, PTCC, todas as disciplinas estão aqui com suas respectivos planos de ensino. Se tiver algo a acrescentar aí, colegiado, é que a Andressa não está. É Camila, né, tá aí? Camila tá aí, se quiser, Camila, falar alguma coisa. Pronto, obrigada, Thaís. Vocês me escutam? Então, assim, só para acrescentar, né, os planos foram discutidos nas reuniões, né, vou falar pelo colegiado de mecânica, mas eu sempre compartilho com a Andressa algumas informações, porque a gente trabalha em conjunto, eu, Andressa e Thaís, né, e aí nessa questão dos planos, a gente também compartilha informações, e aí o professor Manuel também estava junto nesse momento, compartilhando junto com a gente, informações e principalmente das disciplinas que são comuns, né, para os dois cursos, né, principalmente no que a gente viu de conformidade, no que é necessário corrigir e etc. Então, assim, vou falar pelo colegiado de mecânica, mas muitas das informações são iguais para o colegiado de elétrica também. Então, a gente discutiu os planos, né, avaliou todos esses critérios que Thaís colocou, todos os planos, na verdade, eles têm... A gente prezou que tivesse todas essas informações que foram colocadas por Thaís quando ela apresentou o plano de estatística como exemplo. E aí a gente, avaliando todos esses critérios, a gente preza também, né, de uma forma bem mais criteriosa, por identificar, né, se o cronograma, ele realmente tem a quantidade de momentos síncronos e assíncronos que são exigidos, né, se essa conta bateu direitinho, então a gente às vezes percebe uma inconsistência ou outra, solicita a adequação, os docentes adequaram, e só após a adequação é que a gente encaminhou esses planos que foram aprovados, né, para a coordenação de ensino e também para o campus UAPA. Todos os planos avaliados pelo colegiado de engenharia mecânica foram 13 planos, já foram comunicados aí pela professora Thaís, né? Química geral, PTCC, Física 1, Metrologia, CTI, Processo Primário de Fabricação, Gestão e Engenharia da Manutenção, Física Geral 4, Elementos de Máquinas 1, Oficina de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, Administração Industrial, Economia, Legislação Social e Física Geral 2. Então, avaliamos os planos. Com as adequações, todos os planos foram aprovados e encaminhados. Há uma diferença em relação à quantidade de disciplinas, né, que a engenharia mecânica oferta, em comparação com a engenharia elétrica, bem pela questão, né, discutida até na primeira reunião que a gente falou sobre o período letivo suplementar, né, que foi as disciplinas, os componentes curriculares que o colegiado aprovou para ser ministrado remotamente. Então, nós tivemos uma restrição em relação a isso, e isso deixa difícil também a oferta de mais disciplinas. E, nesse sentido, eu até queria ressaltar, né, que Física Geral 4, ela vai ser ofertada como uma disciplina optativa para a mecânica, e eu queria até deixar aqui ressaltado e registrado, né, que a intenção do colegiado de engenharia mecânica é que as optativas estejam como prioridade para cursar, né, os alunos formandos, já que eles têm menos disciplinas disponíveis para eles, e essas disciplinas optativas ainda são necessidade. Então, para os formandos de 2020.1 e 2020.2. Então, na matrícula, eu vou ressaltar essa prioridade para esses discentes, né? No mais, o colegiado, acho que nesse segundo semestre, foi tranquilo até para os professores que não ministraram nenhuma disciplina no primeiro, fazer o plano, pelo feedback passado, pelo feedback passado por Thaís, né, e por outros professores, pelo apoio, né, também da coordenação de ensino, mandando os planos, os exemplos, e, enfim, para que os professores e os docentes tivessem essa condição de fazer, e também marcando as reuniões que foram marcadas para tirar dúvidas. Então,
todo esse apoio fez com que os docentes da casa, vamos dizer assim, os efetivos, tivessem mais facilidade também de elaborarem seus planos e não precisarem de tantas alterações. De nenhuma, na verdade, né? Os efetivos tiveram mais facilidade nesse sentido. E no mais é isso. Eu acho que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado, professora Camila, professora Thaís, pela apresentação. Tem mais. Pode falar. Oi? Tem mais apresentação. É só do plano de ensino. Pode continuar. Não, só em relação aos planos de ensino. Ah, tá. Depois do plano tem mais, tá bom. Não, foi bem. Que era o que a gente queria saber, né? Assim, se fez a adequação adequada para a adequação que deveria para o ensino remoto, né? Que os colegiados observariam. Enfim, vocês já mostraram aqui que esse cuidado, como foi que esse cuidado foi feito, né? Que a gente já sabia que já tinha olhado, sim, mas como foi que... Então, pode continuar, professor. Obrigado. É isso que Camila falou, né? Realmente, ela fala coordenação de ensino, mas somos nós três, né? Os colegiados, juntamente com a coordenação, a gente trabalhou efetivamente, né? Nesses planejamentos. E agora, talvez, a própria experiência do período 1 ajudou muito a que a gente gerisse melhor nessa questão, né? Então, realmente foi bom, foi um sucesso a questão dos professores em relação à descrição do plano de ensino, à organização, né? A gente chegou no colegiado praticamente tudo com pouquíssimas retificações. São retificações super simples que a gente teve que fazer nos colegiados. Então, os professores realmente adequaram. Tudo isso devido ao trabalho coletivo. Aí a gente vai agora para a parte do... Só um instante, eu parei aonde? Parei dos horários, planos. Sim, aí só para fechar a nossa apresentação, é necessário, né, dentro desse planejamento acadêmico, no conselho, aí vocês vão, nesse momento, eu gostaria a votação para a renovação dos contratos dos docentes substitutos, né? Por quê? Então, a gente entendeu com os colegiados a importância da presença dos nossos substitutos, né? A gente, claro, observa o trabalho, a dedicação de cada um dos professores substitutos, né? Estamos acompanhando efetivamente e entendemos que tem algumas disciplinas que são ministradas por esses professores que a gente precisa oferecer novamente devido à demanda, né? E entre outras questões, tem a questão da continuidade. Então, um aluno que fez Física 1, seria interessante agora fazer o Física 2, então já adiantaria bastante para um aluno. Um aluno que fez oficina de leitura e produção de textual, fazer agora textos acadêmicos, já ajuda muito, entre outras disciplinas que a gente demanda. Então, é muito importante a renovação desses contratos. Então, a gente tem a professora Lélia Maria Pondé Frota Oliveira, então a gente solicita a renovação para ela, né, para o semestre que nós vamos chamar de 2020.4, e aí a disciplina dela tem 60 horas aulas, cada uma, a carga horária semanal é 8 horas aulas, até não é 8, é 8,54, 8,56, né, mas a gente dobra a carga horária, e aí, ao dobrar a carga horária, ela ficou com a carga horária de 16 horas semanais, em média, né, porque a gente sabe que tem momentos síncronos e assíncronos. Então, 16 horas é o limite para a renovação do contrato da professora Lélia, que vai até 16 horas, que é uma renovação de contrato de 20 horas. Professora Michele, a gente tem, né, uma oferta maior, isso é muito importante também, de quantidade de disciplinas, a quantidade a gente viu que é importante, porque a gente atinge mais alunos, né, e é importante. Então, a gente tem a administração industrial, que a demanda já foi grande agora, e tem ainda uma demanda, economia e legislação. Essas disciplinas são todas de 30 horas, isso implica em 4 horas semanais para cada uma, então vai dar uma média de 12 horas aulas semanais. Então, observe, a professora Lélia tem apenas uma disciplina, uma carga horária, né, de 16. Aqui, a professora Michele tem uma carga horária de 12, mas são 3 disciplinas diferentes, né? Então, a carga horária, a gente está colocando ela dobrada semanalmente, porque a gente entende que tem toda essa questão do momento síncrono e assíncrono. A professora Tamires, que é a substituta de Física, também vem realizando... Oi.
Eu não sei se é só para mim, mas não está passando o slide. Parabéns, será? E aí, Tá gente? passando. Tá Tá passando? passando. Aqui tá passando Aí, também. então é o meu aqui que travou. Alguma coisa. Você sabe que eu mudei a internet agora, eu não tenho mais problema nenhum com reunião. Pode estar. Será que a gente tá passando para vocês, Mila? Tem que ver aí. Para mim só está o slide de Lélia também. Não mudou do slide de Lélia, não. Ah, tá passando tranquilo. Não chegou. Chegou em Tamires, tá em Tamires agora. Não, agora tá a sua tela. Como você... Para mim também não. Eu e Rogério estamos na mesma, mas pode apresentar. Agora tá passando, não, agora tá a tela. Peraí. De Vamos tentar novamente para todo mundo ter o acesso, né? Lélia, Importante. Vou parar e retornar. eu acho. Pronto. Isso, ficou no de Lélia. Travado no de Lélia. A gente não só... E agora, tá no de Lélia. Michele agora. Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, a gente falou de Lélia, né? 16 horas aula. Vocês sabem que eu substituo 20 horas e no máximo 16 horas aulas. Professora Michele também é 20 horas, e aí ela está com 12 horas aulas, que eu acabei de ressaltar que ela tem 3 disciplinas, a professora Lélia é uma disciplina. A professora Tamires é a nossa substituta de 40 horas, né? Então a gente tentou organizar da melhor forma para que ela tenha uma carga horária acima de 17 horas aulas, que é o contrato dela de 40 horas. Então ela ficou com 20 horas aulas semanais, disciplina física geral 1, muito importante, oferecer 8 horas aulas semanais, e tem a Física Geral 2, que é uma disciplina de 90 horas, eu vou ter 60 ali, gente, de 90 horas, e é uma disciplina com 12 horas aulas semanais, aqui engoli o H, pronto, 12 horas aulas semanais. Então, um total de 20 horas aulas para a professora Tamires. Aí, aqui o e-mail da coordenação de ensino, esse ensino, a gente utiliza e meu telefone particular, caso os professores, os discentes já conhecem meu telefone bastante. E aí, só para encerrar, então é isso. Então, a gente apresentou aí todo o planejamento, lista de disciplinas, lista de docentes, horários, planos de ensino e renovação dos contratos. Então, são esses o planejamento do campus multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Aí passa a palavra para o presidente do conselho, Tony, para que veja, coloque em regime de votação, entre outras observações. Estamos à disposição. Tony? Vocês estão ouvindo? Tony? Travou. A internet ele está na UFOR. Eu percebi. Travou lá. E ele colocou uma tela preta, talvez ele tentou pelo celular. É possível. Enquanto ele não aparece, eu queria falar alguma coisa sobre a questão da quantidade de vagas, né, em cada disciplina. Tá, ele já tinha comentado, é só para reforçar, que é a gente deixa a cargo do professor, a não ser aquela questão, a não ser quando a disciplina é dividida, né, que aí a própria resolução exige a necessidade de uma que seja 45 vagas, né, mas nos outros casos ficou a cargo do professor que estipulassem a quantidade de vagas. É claro que a gente deseja que seja a máxima possível, mas a gente sabe que existe toda uma limitação, é um período condensado, os alunos precisam de um acompanhamento mais pessoal, e o período ele é muito curto. Física 2, por exemplo, né, que é uma matéria de 90 horas, são 12 aulas semanais, imagina só isso, assim, são muitos alunos, e a necessidade da professora estar em constante atenção a esses alunos, para que eles realmente aprendam, né, aquela disciplina. Então, nesse sentido, sabendo de todas essas limitações que a gente já falou no período suplementar 1,
a gente também ainda preza que o professor, ele decida por essa quantidade de vagas, tendo também o conhecimento, claro, do que ele está passando, daqueles que já estão, né, ministrando, e também o feedback desse pessoal, quem ainda não está ministrando, mas tem o feedback, que ele consiga avaliar e quantificar uma quantidade que seja a excelente, né, a melhor possível. Obrigado, professora Camila. Estão me ouvindo agora bem? Não? Tá, tô ouvindo. Não, tinha mencionado que essa questão dos substitutos é uma demanda que a gente tem mesmo, né? A gente tem os ingressantes, a gente sabe que são disciplinas que todo semestre são ofertadas, né? Física 1, Física 2, apesar de regularmente não deveria, poderia ser um semestre sim, semestre não, mas nosso ritmo aqui é outro, né? Então todos os semestres são ofertados, então é natural essa demanda dos colegiados. E essa questão que a Camila traz, né? Eu acho muito interessante também, que até aquela... O Thaís também pode completar com as informações, né? De como é que ficou, mais ou menos, se a gente conseguiu ampliar a quantidade de vagas. A professora Camila estava falando exatamente da dificuldade de ampliar, né? Enfim, e que são melhorias, né? Assim, o regramento desse período suplementar, estava claro para todo mundo que era em caráter experimental, né? A gente pedia paciência aos estudantes, pedia compreensão, os professores no processo de adequação, e aí agora na prática a gente está vendo o nível de dificuldade que é, né? Ontem ainda no Consune eu levantei esses 2 pontos, né? Uma resposta que a gente precisa dar a demanda, que foi alta, né, de estudantes, a demanda por oferta foi alta, a gente precisa ver a forma de contemplar isso, né? Uma forma de contemplar os formandos, os pré-formandos também. Mas, por outro lado, a gente percebeu, sabe, e viu na implementação do período suplementar que a gente conseguiu botar para funcionar no limite do servidor, da capacidade do sistema, do SIGA de acompanhar, do Moodle, no limite do professor, porque teve que propor, realizar novas atividades, se adequar ao ambiente, limitação de internet. No oeste da Bahia, a gente sabe que a internet, né, tem suas limitações mais ainda. Então, a gente está funcionando, e assim, eu não vou dizer que fico surpreso, porque, enfim, todo mundo que entrou aqui é selecionado, mas, assim, até agora a gente não teve nenhuma reclamação, não teve nenhuma disciplina que, por pior que possa ter acontecido, acabou, né, não dando certo, enfim. As coisas estão caminhando, andaram. Agora sim, né, a gente está no limite. E se a gente vai conseguir dar um passo além disso, a gente precisa avaliar, como foi colocado aí, né, avaliar como está acontecendo, o que precisa melhorar, para saber qual vai ser o nosso próximo passo em 2021, né, com tudo que nos aguarda lá. Então, é um momento de muita... conseguimos, mas a que preço é essa avaliação que a gente precisa fazer, né? Tanto enquanto conselho, quanto enquanto categorias, não só no formulário, né? A Prograde vai enviar, foi informado que vai mandar um formulário online para preenchimento, para participação dos docentes, mas até mais que isso, a gente precisa aqui, entre a gente, discutir, marcar reuniões, para debater mesmo como é que foi. Não só uma consulta, né, de opinião, mas um debate mesmo da nossa comunidade local aqui, para saber a que preço, a que custo a gente está conseguindo colocar isso para funcionar. Tony, com relação à quantidade de vagas que você estava comentando, eu queria só fazer uma consideração aqui. No primeiro período letivo suplementar, né, os docentes sem nenhuma experiência, com todo o atropelo, como você mesmo comentou, disponibilizaram uma certa quantidade de vagas para as disciplinas. E aí, depois que a gente teve o formulário, que a gente fez o formulário de pré-matrícula, que a gente teve uma solicitação maior para as disciplinas, os colegiados, né, entraram em contato com os docentes e solicitaram se eles poderiam, né, aumentar a quantidade de vagas, e assim, a gente teve um sucesso nesse pedido, né, a maioria dos docentes se sentiu à vontade de aumentar um pouco mais a quantidade e tudo mais, né. Então, a gente tinha, por exemplo, uma oferta antes, que era de 15 vagas para Física 1, então nós aumentamos para 20 vagas, por exemplo, e essas 20 vagas permaneceram
o segundo semestre suplementar. Então, eu acredito, assim, que a gente vai, no momento os professores, eles julgaram uma certa quantidade, que seria excelente, e aí depois, com a demanda, a gente solicita, né, pergunta se não há possibilidade para atender mais, dependendo da demanda dos discentes, aí a gente conversa com os docentes para a possibilidade de aumento dessas vagas. Mas, assim, os docentes estão fazendo o seu possível dentro, né, para manter a qualidade e manter o ritmo correto, né? Essa é importante ressaltar. Obrigado, Camila. Mais alguém para comentar? A professora Thais ia fazer algum comentário? Não, era só essa questão de vagas mesmo, porque, assim, as vagas realmente é algo crítico, né? Porque, assim, no período letivo suplementar 1, a gente estava mais crítico ainda, né? Com medo, toda a insegurança de um docente, entrar numa sala de aula virtual e tal. Já agora, no 2, eu tenho observado, assim, um aumento do quantitativo. Teve até 2 docentes que manifestaram para a gente colocar os 45 alunos, 45 vagas, né? Então, talvez a experiência em si, ela faz a gente se organizar mais nesse sentido, né, pensar na possibilidade de aumentar ou não vagas. Então, assim, vai ser bem nesse sentido. Aí, alguns aumentaram, e toda vez, assim, a maioria das vezes, a gente solicita mais vagas, e realmente a gente é contemplado, né? A questão é porque tem disciplinas que a demanda é muito grande, precisaria de 2, eu acho que a minha disciplina, eu acho que ela tinha mais de uns 100 alunos na fila. Então, assim, para a gente oferecer esse quantitativo todo é inviável. Mas, claro que a gente tenta fazer ao máximo, né? Até é interessante essa questão que a Camila colocou das disciplinas compartilhadas, elas ficam ali com 45 vagas, justamente pela particularidade, né? Já que é compartilhada, um atendimento individual já é compartilhado, então fica melhor de ser dada, né? Então, é importante essa questão também, que é diferente de um único professor e de 2 professores, 3, né? Que até eu mostrei essas contas de até quantos professores podem para que a carga horária seja compartilhada ou não, mostrei na reunião para eles. E aí é interessante, até a gente pensar nessa questão de disciplina compartilhada, viu? É uma experiência aí que depois alguns colegas aí vão compartilhar com a gente, mas eu acho que seria interessante nesse momento atípico também. Ótimo. E são essas colocações que a gente vai construir, né? O próximo se seria o próximo suplementar ou 2020.1. Né? Isso depende. A comissão foi tirada uma comissão ontem para avaliar exatamente os próximos passos. Né? Mas é importante, a gente vai defender, né, o que a gente é capaz. Por isso que é importante discutir, conversar entre essas reuniões que a professora Thais está mencionando, para que a gente tenha uma consistência no que a gente quer, né? No próximo passo. Não dar um passo maior que a perna. Né? Não exigir mais do que a gente é capaz de dar, já que, como a gente vê, estamos todos no limite, né? Tanto a infraestrutura quanto de pessoal. Né? Mais alguma colocação? Bom, sem mais inscritos, acho que a gente já pode, se tiver todo mundo de acordo, a gente já pode colocar em regime de votação o nosso planejamento acadêmico do PS2, né? Período suplementar 2. Então, aqueles que são a favor da aprovação, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifesta no chat para a gente poder identificar, visualizar. E não havendo manifestações, então, planejamento aprovado por unanimidade, nosso período suplementar 2, né? Bom, então por hoje era isso, pessoal. Não havendo mais a acrescentar,
Informo que nossa reunião ordinária está confirmada para terça-feira, né? E lá a gente deve retomar a discussão do regimento, né? A gente já está naquela edição final, chegamos ao final, vamos voltar a dar uma olhada no documento já mais ou menos fechado, né? Vai ser nosso ponto de pauta. Bom, então eu agradeço a participação, a presença e um ótimo fim de tarde, resto de tarde de trabalho, né, para todos. Um bom fim de semana também. Bom feriado, né? E calor, né? Se cuidem, bebam água.